aprovados, sejam bem-vindos ao Mapa da Posse. Eu sou a professora Mônica Oliveira e hoje vamos dar continuidade à nossa bateria de questões sobre a Lei Orgânica do município de Uberlândia. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Já foram postadas outras aulas do seu concurso aqui no canal. O link vai aparecer ao longo da aula e vou deixar também na descrição de cada vídeo. Todas as aulas são esquematizadas para te ajudar a fixar com mais rapidez o conteúdo. Preparados para mais uma aula? Caneta e papel na mão e vem comigo. Questão 16. De acordo com a Lei Orgânica do município de Uberlândia, qual o limite mínimo e máximo de membros efetivos que o Conselho Municipal de Educação deverá ter em sua composição? Letra A, mínimo de 10 e máximo de 20 membros. Letra B, mínimo de 12 e máximo de 24 membros. Letra C, mínimo de 16 e máximo de 32 membros. Letra D, mínimo de 20 e máximo de 40 membros. Letra E, mínimo de 25 e máximo de 50 membros. Essa questão aborda o Conselho Municipal de Educação. O que é esse conselho? Você sabe? Gente, é um órgão colegiado que atua no âmbito municipal, com funções consultivas, deliberativas, normativas e fiscalizadoras em relação às políticas educacionais. Em outras palavras, ele acompanha e fiscaliza as ações da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a qualidade e o acesso à educação no município. E qual é a sua composição, que é o que a questão pede? A nossa resposta está no parágrafo 3º do artigo 161, que é explícito ao definir os limites de membros efetivos para o Conselho Municipal de Educação. Ele estabelece que a composição não será inferior a 16 e nem excederá a 32 membros efetivos. Dessa forma, a alternativa que apresenta corretamente esses limites é a letra C. Questão 17. Sobre a revisão geral e a remuneração do servidor público municipal, qual das seguintes afirmativas está em desacordo com o disposto na Lei Orgânica do município de Uberlândia? Letra A. A revisão geral da remuneração far-se-á anualmente no mês que a lei fixar, assegurando a preservação mensal do poder aquisitivo. Letra B. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. Letra C. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto na própria lei orgânica. Letra D. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Letra E. O limite máximo da remuneração dos servidores municipais será fixado pela lei, observado como limite máximo o valor percebido como remuneração em espécie pelo presidente da Câmara Municipal. Essa questão aborda a revisão geral e a remuneração do servidor público municipal. A nossa resposta está no artigo 54 e em seus parágrafos. Fique atento, porque cada um deles possui uma regra específica. Vamos analisar as alternativas. A letra A diz que a revisão geral da remuneração far-se-á anualmente, no mês que a lei fixar, assegurando a preservação mensal do poder aquisitivo.
O artigo 54 diz que a revisão geral da remuneração do servidor público municipal far-se-á sempre no mês que a lei fixar, sendo ainda assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo, desde que respeitados os limites a que se refere a Constituição da República. A letra A está correta, conforme o caput do artigo 54, que diz que a revisão geral da remuneração do servidor público municipal far-se-á sempre no mês que a lei fixar, sendo ainda assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo. A letra B diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. A letra B está correta, conforme o parágrafo 2º do artigo 54, que diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. A letra C diz que é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto na própria lei orgânica. A letra C está correta, conforme o parágrafo 3º do artigo 54, que diz que é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. A letra D diz que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior sob o mesmo título ou idêntico fundamento. A letra D está correta, conforme o parágrafo 4º do artigo 54, que diz que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. A letra E diz que o limite máximo da remuneração dos servidores municipais será fixado pela lei, observado como limite máximo o valor percebido como remuneração em espécie pelo presidente da Câmara Municipal. A alternativa E está errada. O parágrafo 1º do artigo 54 estabelece que o limite máximo da remuneração dos servidores será fixado pela lei, observados como limites máximos os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito e não pelo presidente da Câmara Municipal. Houve uma troca de autoridade aqui, e é isso que torna essa alternativa errada. O nosso gabarito, portanto, é a letra E. Questão 18. Conforme a lei orgânica do município de Uberlândia, o cargo em comissão e a função de confiança na administração pública, direta e indireta, serão exercidos preferencialmente por quais servidores? Letra A. Quaisquer servidores públicos municipais, desde que possuam nível superior. Letra B. Servidores públicos municipais, ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos na lei. Letra C. Indivíduos de livre escolha do prefeito, sem qualquer tipo de preferência ou vínculo com a carreira. Letra D. Somente por servidores com mais de 10 anos de serviço público efetivo. Letra E. Servidores que tenham sido aprovados em concurso interno específico para as referidas funções. Meus caros, essa questão aborda um ponto crucial da gestão de pessoal na administração pública.
os cargos em comissão e as funções de confiança. A banca sabe que muitos concurseiros memorizam apenas que são de livre nomeação e exoneração, e ponto. Acham que isso é suficiente. Mas a nossa lei orgânica traz uma preferência importante que é facilmente esquecida. E que preferência é essa? A nossa resposta está no artigo 53, que é direto e claro. Ele diz que o cargo em comissão e a função de confiança na administração pública, direta e indireta, serão exercidos preferencialmente por servidores públicos municipais, ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos na lei. A palavra preferencialmente é a chave para entender que há uma orientação clara da lei, mesmo que não seja uma obrigação absoluta. E a especificação de que os servidores sejam de cargo de carreira técnica ou profissional é o detalhe que a banca pode cobrar. O nosso gabarito é a letra B. Questão 19. Segundo a Lei Orgânica do município de Uberlândia, o processo legislativo compreende a elaboração de: letra A, medidas provisórias. Letra B, decretos executivos. Letra C, resoluções. Letra D, portarias. Essa questão aborda o processo legislativo. Para ser mais exata, a questão quer saber qual das alternativas faz parte do processo legislativo. A nossa resposta está no artigo 20 da nossa lei orgânica, que traz uma lista taxativa. Anote aí. Lá diz que o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à lei orgânica. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Resoluções. 6. Decreto legislativo. De acordo com essa lista, o nosso gabarito é a letra C. Questão 20. A Lei Orgânica do município de Uberlândia, em seu artigo 56, trata das disposições aplicáveis ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo. No que concerne à contagem do tempo de serviço para o servidor afastado e ao benefício previdenciário, qual é a afirmação correta? Letra A. Em qualquer caso de afastamento para mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, incluindo promoção por merecimento. Letra B. O tempo de serviço não será contado para nenhum efeito legal, caso haja afastamento para o exercício de mandato eletivo. Letra C. O tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Letra D. Para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados com base apenas no tempo de efetivo exercício, descontando o período de afastamento. Letra E. O servidor afastado para mandato eletivo perde o vínculo com o município, não tendo mais seu tempo de serviço contado para quaisquer fins. Essa questão cita explicitamente o artigo 56. Para ser mais exata, ela foca nos incisos 4 e 5 desse artigo, que tratam de aspectos cruciais para a carreira do servidor quando ele assume o mandato eletivo. Vamos analisar os incisos 4 e 5 do artigo 56. Esse artigo afirma que
Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 4. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Atente-se à exceção, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Com base nesse artigo, vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz que, em qualquer caso de afastamento para mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, incluindo promoção por merecimento. A letra A está incorreta. O inciso 4 exclui a promoção por merecimento. A alternativa B diz que o tempo de serviço não será contado para nenhum efeito legal, caso haja afastamento para o exercício de mandato eletivo. A letra B está incorreta. O inciso 4 diz que o tempo é contado para todos os efeitos legais, com exceção para a promoção por merecimento. A alternativa C diz que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. E para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. E ela está certa. Ela sintetiza corretamente as disposições dos incisos 4 e 5 do artigo 56. Mostrando a exceção da promoção por merecimento e a regra de contagem para fins previdenciários. A alternativa D diz que, para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados com base apenas no tempo de efetivo exercício, descontando o período de afastamento. A letra D está incorreta. O inciso 5 diz: para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ela contradiz a regra do benefício previdenciário e a manutenção do vínculo com o município. A alternativa E diz que o servidor afastado para mandato eletivo perde o vínculo com o município, não tendo mais seu tempo de serviço contado para quaisquer fins. A letra E está incorreta. Assim como a letra D, ela também contradiz a regra do benefício previdenciário e a manutenção do vínculo com o município. O nosso gabarito é a letra C. Questão 21. De acordo com a Lei Orgânica do município de Uberlândia, é de competência do município. Letra A. Criar, organizar e suprimir distritos, mediante a autorização prévia das esferas estadual e federal. Letra B. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Letra C. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação do ensino médio e superior. Letra D. Legislar privativamente sobre proteção à infância, à juventude, à gestante e ao idoso. Meus caros, essa questão aborda os tipos de competência que o município possui. Temos 3 tipos de competências: privativa, comum e concorrente. Qual a importância delas? Essas competências determinam quais poderes e responsabilidades cada ente federativo possui em relação à legislação e à administração. Anote aí a diferença entre elas. A competência privativa refere-se às atribuições legais próprias dos municípios, como legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar
a legislação federal e estadual. A competência comum é exercida em conjunto com a União e os estados, abrangendo áreas como a guarda da Constituição, a proteção e defesa da saúde, o meio ambiente e a proteção do patrimônio histórico e cultural. A competência concorrente ou complementar permite que os municípios complementem a legislação federal e estadual, adaptando-a às peculiaridades locais, como no caso de trânsito e transporte, onde o município regula as questões ligadas às vias públicas e ao transporte urbano. A questão pede especificamente as competências privativas do nosso município, que estão listadas no artigo 7 da nossa Lei Orgânica. E é com base nesse artigo que vamos analisar as alternativas. A letra A diz que é competência do município criar, organizar e suprimir distritos, mediante autorização prévia das esferas estadual e federal. O inciso 4 diz que é competência do município criar, organizar e suprimir distritos, observadas a legislação estadual. A criação, organização e supressão de distritos é uma competência do município, mas tem um detalhe aqui: não requer autorização prévia das esferas estadual e federal. A letra A está errada. A letra B diz que é competência do município elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. A letra B está correta. A elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado é uma das competências do município listadas na nossa Lei Orgânica. A letra C diz que é competência do município manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação do ensino médio e superior. A letra C está errada. A manutenção de programas de educação do ensino médio e superior não é uma competência exclusiva do município, mas sim dos estados e da União. A letra D diz que é competência do município legislar privativamente sobre proteção à infância, à juventude, à gestante e ao idoso. A letra D está errada. A legislação sobre proteção à infância, à juventude, à gestante e ao idoso não é de competência privativa do município, mas sim concorrente entre União, estados e municípios. O nosso gabarito é a letra B. Questão 22. O Poder Executivo Municipal, a fim de garantir a transparência e a correta aplicação dos recursos na educação, possui uma obrigação anual de publicação. Conforme o parágrafo 2º do artigo 160 da Lei Orgânica do Município de Uberlândia, qual é a data limite e o detalhamento mínimo exigido para essa publicação no Jornal Oficial? Letra A. Até 10 de janeiro de cada ano, especificando apenas o valor total aplicado. Letra B. Até 31 de março de cada ano, com a destinação por área de ensino. Letra C. Até 10 de março de cada ano, especificando a destinação das verbas. Letra D. Até 15 de abril de cada ano, com um relatório financeiro completo. Letra E. Sem prazo definido, mas com auditoria externa anual. Essa questão explora datas e formalidades que exigem a sua atenção. O parágrafo 2º do artigo 160 é bem específico. O Poder Executivo publicará no Jornal Oficial até 10 de março de cada ano demonstrativo da aplicação de verbas na educação, especificando a destinação das mesmas.
Memorize essa data, 10 de março. Esse é o prazo máximo para a publicação do demonstrativo dos gastos com educação no Jornal Oficial. Essa publicação é importante? Sim, é uma medida de transparência e de prestação de contas, essencial para garantir uma gestão pública educacional responsável. E tem mais. A nossa lei orgânica exige que esse demonstrativo especifique a destinação dessas verbas públicas. Essas publicações anuais, atente-se a isso, permite que qualquer cidadão possa verificar quanto foi gasto, onde o recurso foi aplicado e em que tipo de ação educacional. Com isso, a população pode acompanhar de perto o uso do dinheiro público na educação. O nosso gabarito é a letra C. Questão 23. A Lei Orgânica do Município de Uberlândia, 1990, trata no capítulo 4 do Patrimônio Municipal. De acordo com essa lei, a alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público, será sempre precedida de avaliação. E, no caso de imóveis, necessita de autorização. Essa autorização deve ser: letra A, do prefeito municipal; letra B, da Câmara de Vereadores; letra C, da Procuradoria-Geral do município; letra D, da Secretaria de Patrimônio da União. Essa questão aborda o patrimônio municipal, mas especificamente a alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público. Você sabe o que isso significa? Meus caros, significa que a prefeitura só pode vender ou transferir bens públicos, como terrenos, edifícios, veículos, entre outros, se seguir os critérios estabelecidos na lei orgânica. E quais são esses critérios? Essa informação está no inciso 1 do artigo 98. A alienação de bens municipais será subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, sempre precedida de avaliação, e obedecerá à seguinte norma. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência. Falou em autorização legislativa, falou em Câmara Legislativa. Fique atento. E qual a importância dessa exigência de interesse público na alienação de bens municipais? Esse critério garante que o patrimônio público seja utilizado de forma responsável e transparente, em benefício da coletividade, e não para atender a interesses privados ou obscuros. O nosso gabarito é a letra B. Questão 24. Analise a afirmativa a seguir. Segundo o artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Uberlândia, os poderes legislativo e executivo são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor público municipal que negar ou retardar sua expedição, assim como atender às requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna anterior. Letra A, 10 dias. Letra B, 15 dias. Letra C, 30 dias. Letra D, 90 dias. Meus caros, você, como cidadão, possui o direito de participar ativamente da vida pública e fiscalizar
as decisões dos poderes legislativo e executivo. E sabe por que você pode fazer isso? Porque, se eles estão no poder, foi porque foram eleitos para nos representar. Temos, então, o direito de saber o que fazem. Concorda? Vamos ver o que diz a nossa lei orgânica em seu artigo 76 sobre o fornecimento de certidões e requisições judiciais. Poderes obrigados: legislativo e executivo. Qual é a obrigação? Fornecer certidões de atos, contratos e decisões. Quem tem direito? Qualquer interessado. Qual é o prazo para atendimento? Máximo de 10 dias. E sobre as requisições judiciais? Devem ser atendidas no mesmo prazo, exceto se o requisitante fixar outro. Qual é a penalidade por descumprimento? Pena de responsabilidade à autoridade ou servidor que negar ou retardar a expedição. Essa regra visa garantir a transparência e o acesso à informação pública, além de facilitar a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. O nosso gabarito é a letra A. Questão 25. Sobre a publicidade dos atos municipais e o acesso à informação, a Lei Orgânica do Município de Uberlândia apresenta regras específicas no artigo 75 e artigo 76. Considerando essas disposições, qual das seguintes afirmações está incorreta? Letra A. Atos de efeitos externos só produzirão efeito após sua publicação. Letra B. A publicação dos atos normativos internos na imprensa não pode ser resumida. Letra C. Poderes legislativo e executivo devem organizar registros de seus atos para consulta e extração de cópias. Letra D. Qualquer interessado pode requerer certidões de atos, contratos e decisões, com prazo máximo de 10 dias para expedição. Letra E. A autoridade ou servidor público municipal que negar ou retardar a expedição de certidões será responsabilizado. Essa questão aborda a publicidade dos atos municipais e o acesso à informação. Cita explicitamente os artigos 75 e 76. Ela exige que você cruze informações desses dois artigos e identifique a afirmativa incorreta. Vamos analisar cada item com base nesses artigos. A letra A diz que atos de efeitos externos só produzirão efeito após sua publicação. A letra A está correta, conforme o parágrafo 1º do artigo 75, que diz que os atos de efeitos externos só produzirão efeito após a sua publicação. A letra B diz que a publicação dos atos normativos internos na imprensa não pode ser resumida. A letra B está incorreta. O parágrafo 2º do artigo 75 afirma que a publicação dos atos normativos internos pela imprensa poderá ser resumida. A alternativa diz que não pode, contrariando o texto. Essa é a nossa resposta. Mas vamos continuar a análise. A letra C diz que os poderes legislativo e executivo devem organizar registros de seus atos para consulta e extração de cópias. A letra C está correta, conforme o parágrafo 3º do artigo 75, que diz que os poderes legislativo e executivo organizarão registros de seus atos e documentos, de forma a preservar-lhes a inteireza e possibilitar-lhes a consulta e extração de cópias e certidões, sempre
que necessário. A letra D diz que qualquer interessado pode requerer certidões de atos, contratos e decisões, com prazo máximo de 10 dias para expedição. A letra B está correta, conforme o artigo 76. Lá diz que os poderes legislativo e executivo são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 10 dias, certidões de atos, contratos e decisões. A letra E diz que a autoridade ou servidor público municipal que negar ou retardar a expedição de certidões será responsabilizado. A letra E está correta, conforme o artigo 76, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor público municipal que negar ou retardar sua expedição. A alternativa B é a única que apresenta uma informação contrária ao que está expresso no texto, e é ela o nosso gabarito. Questão 26. De acordo com a Lei Orgânica do município de Uberlândia sobre a investidura e validade do concurso público no âmbito municipal, assinale a afirmativa correta. Letra A. A investidura, encargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos, sem exceções. Letra B. O prazo de validade de um concurso público pode ser de até 3 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Letra C. Durante o prazo improrrogável do edital, o aprovado em concurso público tem prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo, desde que não haja alteração na ordem de classificação. Letra D. A inobservância da prioridade de convocação do aprovado em concurso público não implica em nulidade do ato, apenas em responsabilidade administrativa. Letra E. Ao servidor público municipal será garantida pontuação definida em lei apenas em concursos externos, não em internos. Essa questão aborda um tema muito importante para todo concurseiro. Estou falando de detalhes que você precisa saber sobre concurso público para não perder a sua vaga por bobeira, como, por exemplo, o prazo de validade, a forma de investidura e, principalmente, a prioridade dos aprovados. Fique atento, porque muitas vezes uma pequena mudança de palavra ou número pode transformar uma afirmativa correta em incorreta. A nossa resposta está no artigo 51 e em seus parágrafos. O artigo 51 diz que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E quais são esses requisitos? O parágrafo 1º diz que a investidura, encargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. O parágrafo 2º diz que o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O parágrafo 3º diz que, durante o prazo improrrogável previsto no edital da convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. O parágrafo 4º diz que a inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica em nulidade do ato e
punição da autoridade responsável nos termos da lei. O parágrafo 5º finaliza: ao servidor público municipal será garantida, no concurso interno, uma pontuação definida em lei. Vamos analisar as alternativas com base nesse artigo e em seus parágrafos. A alternativa A diz que a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos, sem exceção. A letra A está incorreta. O parágrafo 1º do artigo 51 diz concurso de provas ou de provas e títulos e ressalva as nomeações para cargo em comissão. A alternativa B diz que o prazo de validade de um concurso público pode ser de até 3 anos, prorrogável uma única vez por igual período. A letra B está incorreta. O parágrafo 2º do artigo 51 estabelece o prazo de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A alternativa C diz que, durante o prazo improrrogável do edital, o aprovado em concurso público tem prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo, desde que não haja alteração na ordem de classificação. E ela está correta. O parágrafo 3º do artigo 51 estabelece que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. A alternativa D diz que a inobservância da prioridade de convocação do aprovado em concurso público não implica em nulidade do ato, apenas em responsabilidade administrativa. O parágrafo 4º do artigo 51 afirma que a inobservância do parágrafo 3º, isto é, a inobservância da prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira, implica em nulidade do ato e punição da autoridade responsável. A alternativa E diz que, ao servidor público municipal, será garantida pontuação definida em lei apenas em concursos externos, não em internos. A letra E está incorreta. O parágrafo 5º do artigo 51 garante a pontuação definida em lei no concurso interno. Você notou como a banca cobrou a literalidade da lei nessa questão? Fiquem atentos à fidelidade ao texto. Isso é a chave para acertar essas questões de detalhes. O nosso gabarito é a letra C. Questão 27. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se disposições específicas, conforme o artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Uberlândia. No caso de um servidor municipal ser investido no mandato de vereador, qual das seguintes situações está em total conformidade com o que esta lei estabelece? Letra A. Será afastado do cargo, emprego ou função, independentemente da compatibilidade de horários. Letra B. Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, mesmo que não haja compatibilidade de horários. Letra C. Se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Letra D. Não havendo compatibilidade de horários,
poderá optar por sua remuneração de servidor ou do cargo eletivo. Letra E. Seu tempo de serviço não será contado para nenhum efeito legal, caso haja afastamento para o exercício do mandato. Essa questão aborda especificamente o artigo 56 da nossa Lei Orgânica, que detalha as diferentes situações de servidor público em mandato eletivo. Fique atento a esse artigo e aos seus incisos, porque cada um traz uma regra e suas particularidades. Se você observar, a questão menciona especificamente o servidor municipal investido no mandato de vereador. O inciso 3 do artigo 56 diz que, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma inscrita no inciso anterior. E é com base nesse inciso que vamos analisar as alternativas. A letra A diz que será afastado do cargo, emprego ou função, independentemente da compatibilidade de horários. A letra A está incorreta. O afastamento para vereador depende da compatibilidade de horários. A letra B diz que perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, mesmo que não haja compatibilidade de horários. A letra B está incorreta. A percepção cumulativa das remunerações só ocorre se houver compatibilidade de horários. A letra C diz que, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A alternativa C é a que está em total conformidade com a primeira parte do inciso 3 do artigo 56. Ela descreve corretamente a situação de compatibilidade de horários para o vereador. A letra D diz que, não havendo compatibilidade de horários, poderá optar por sua remuneração de servidor ou do cargo eletivo. A letra D está incorreta. Não havendo compatibilidade, aplica-se a norma do inciso anterior. Estamos falando do inciso 2 do prefeito, que é o afastamento com opção pela remuneração. Mas a forma como está redigida, a opção D pode levar a erro. A alternativa C é mais precisa. A letra E diz que seu tempo de serviço não será contado para nenhum efeito legal, caso haja afastamento para o exercício do mandato. A letra E está incorreta. O inciso 4 do artigo 56 afirma que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. O nosso gabarito é a letra C. Questão 28. Considerando as formas de administração pública municipal apresentadas na Lei Orgânica do município de Uberlândia, qual das seguintes afirmativas está correta em relação à sua criação e funcionamento? Letra A. A administração pública municipal é fundacional quando realizada por fundação criada ou mantida exclusivamente pela União. Letra B. Sociedades de economia mista, autarquias e empresas públicas podem ser criadas por decreto municipal, desde que haja relevante interesse público. Letra C. A administração pública municipal é direta quando exercida por órgãos da Câmara Municipal, enquanto a indireta abrange autarquias e empresas públicas.
Letra D. Somente por lei específica, as fundações municipais, assim como as autarquias e empresas públicas, podem ser criadas ou instituídas. Letra E. A administração pública municipal é indireta quando realizada por órgãos da prefeitura. Essa questão aborda as formas de administração pública municipal, como são criadas e como funcionam. A nossa resposta está no artigo 72 e em seus parágrafos. Para responder a essa questão, preciso combinar duas coisas com você. Primeiro, que você cruze informações de diferentes parágrafos do artigo 72. Segundo, que você tenha clareza sobre o que é a administração direta, indireta e fundacional, e principalmente sobre o instrumento legal para a criação dessas entidades. Combinado? Vamos analisar as alternativas. A letra A diz que a administração pública municipal é fundacional quando realizada por fundação criada ou mantida exclusivamente pela União. O parágrafo 3º diz que a administração pública municipal é fundacional quando realizada por fundação instituída ou mantida pelo município. A letra A está incorreta, porque a fundação é instituída ou mantida pelo município e não pela União. A letra B diz que sociedades de economia mista, autarquias e empresas públicas podem ser criadas por decreto municipal, desde que haja relevante interesse público. A letra B está errada ao afirmar que podem ser criadas por decreto. O parágrafo 4º do artigo 72 é taxativo ao exigir somente por lei específica para a criação de autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. A letra C diz que a administração pública municipal é direta quando exercida por órgãos da Câmara Municipal, enquanto a indireta abrange autarquias e empresas públicas. Preste atenção na combinação desses dois parágrafos. O parágrafo 1º diz que a administração pública municipal é direta quando realizada por órgãos da Prefeitura ou Câmara Municipal. O parágrafo 2º diz que a administração pública municipal é indireta quando realizada por 1. Autarquia, 2. Sociedade de economia mista, 3. Empresa pública. A letra C, embora omita o termo órgãos da Prefeitura, parece ser a correta. Vamos ver se encontramos uma com informações mais precisas? A letra D diz que, somente por lei específica, as fundações municipais, assim como as autarquias e empresas públicas, podem ser criadas ou instituídas. Opa! A alternativa D está perfeitamente alinhada com o parágrafo 4º do artigo 72, que exige lei específica para a criação de todas as entidades da administração indireta e fundacional mencionadas. Podemos então descartar a letra C. Ela está parcialmente correta ao mencionar a Câmara Municipal na administração direta e as autarquias e empresas públicas na indireta. Mas não é a que está totalmente correta e precisa como a letra D. A letra E diz que a administração pública municipal é indireta quando realizada por órgãos da Prefeitura. A letra E está errada. Ela inverte os conceitos, já que os órgãos da Prefeitura fazem parte da administração direta e não da indireta. O nosso gabarito, portanto, é a letra D. Questão 29. De acordo com a Lei Orgânica do município de Uberlândia, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, o poder público municipal possui diversas incumbências,
Em relação à alteração ou supressão de unidades de conservação e à realização de auditorias no sistema de controle de poluição, é correto afirmar que: letra A. A alteração e supressão de unidades de conservação, incluindo as já existentes, podem ser permitidas por ato do Poder Executivo Municipal após parecer técnico favorável. Letra B. As auditorias no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes devem ser realizadas periodicamente, preferencialmente por instituições científicas e sem fins lucrativos. Letra C. As unidades de conservação atualmente existentes são mantidas, mas sua alteração ou supressão não dependem de lei específica, bastando deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Letra D. A avaliação detalhada dos efeitos da operação de atividades poluidoras sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais é opcional nas auditorias. Letra E. O Poder Público Municipal pode definir e implantar unidades de conservação, mas sua proteção e administração são de responsabilidade exclusiva do governo estadual. Agora, vamos falar da proteção ao meio ambiente. Essa questão aborda o papel do poder público municipal para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. A nossa resposta está nos incisos 5 e 6 do artigo 202, que tratam de temas específicos e com detalhes importantes. Já adianto, fiquem atentos a esses incisos. Cada detalhe faz toda a diferença entre o certo e o errado. O artigo 202 diz que, para assegurar a efetividade de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, incumbe ao Poder Público Municipal. Inciso 5. Definir, implantar, administrar e proteger unidades de conservação representativas de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município, sendo a alteração e supressão, inclusive das áreas já existentes, permitidas somente por lei. Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente existentes. O inciso 6 diz que incumbe ao poder público determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições científicas e sem fins lucrativos, de auditorias no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais. De posse dessas informações, vamos analisar cada alternativa. A alternativa A diz que a alteração e supressão de unidades de conservação, incluindo as já existentes, podem ser permitidas por ato do Poder Executivo Municipal, após parecer técnico favorável. A alternativa A está incorreta. O inciso 5 do artigo 202 é categórico. A alteração e supressão de unidades de conservação são permitidas somente por lei e não por ato do Executivo. A alternativa B diz que as auditorias no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes
devem ser realizadas periodicamente, preferencialmente por instituições científicas e sem fins lucrativos. A alternativa B está em total conformidade com o inciso 6 do artigo 202, que diz que incumbe ao poder público municipal determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições científicas e sem fins lucrativos, de quê? De auditorias no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes. Gente, atentem-se a um detalhe que pode passar despercebido. A palavra preferencialmente não significa exclusivamente. Indica uma prioridade ou indicação. Tomem cuidado com essa palavra em algumas questões, tá bom? A alternativa C diz que as unidades de conservação atualmente existentes são mantidas, mas sua alteração ou supressão não dependem de lei específica, bastando deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A alternativa C está incorreta pela mesma razão que a letra A. Não esqueça, a alteração ou supressão depende de lei específica. A alternativa D diz que a avaliação detalhada dos efeitos da operação de atividades poluidoras sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais é opcional nas auditorias. A alternativa D está incorreta. O inciso 6 fala em avaliação detalhada dos efeitos, indicando que não é opcional, mas uma exigência. A alternativa E diz que o poder público municipal pode definir e implantar unidades de conservação, mas sua proteção e administração são de responsabilidade exclusiva do governo estadual. A alternativa E está incorreta. O próprio inciso 5 afirma que incumbe ao poder público municipal definir, implantar, administrar e proteger unidades de conservação. O nosso gabarito é a letra B. Questão 30. A Lei Orgânica do município de Uberlândia diferencia os regimes de vínculo empregatício e os cargos ou funções para a atividade administrativa permanente, a depender do tipo de entidade pública municipal. Considerando essa distinção, qual das opções abaixo apresenta a correta correspondência entre a entidade e a forma de vínculo e cargo ou função para a atividade administrativa permanente? Letra A. Em autarquia pública, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público. Letra B. Em sociedade de economia mista, a atividade é exercida por servidor público, ocupante de cargo público. Letra C. Em fundação pública, a atividade é exercida por servidor público, em caráter definitivo ou em comissão. Letra D. Em empresas públicas, a atividade é exercida por servidor público, ocupante de função de confiança. Letra E. Na Câmara Municipal, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público. Essa questão é desafiadora, porque exige que você compreenda e aplique a distinção entre servidor público e empregado público. Além disso, pede que você associe cada um aos tipos corretos de entidades e aos cargos ou funções que podem ocupar. O artigo 80 da nossa lei orgânica é fundamental para entender essa separação. Vamos desmembrar o artigo 80. O inciso 1 diz que, em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, a atividade será exercida por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter definitivo ou em comissão, ou
de função de confiança. O inciso 2 diz que, nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, a atividade será exercida por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. De posse dessas informações, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que, em autarquia pública, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público. A letra A está incorreta. Em autarquia pública, conforme o inciso 1, é servidor público ocupante de cargo público. A letra B diz que, em sociedade de economia mista, a atividade é exercida por servidor público, ocupante de cargo público. A letra B está incorreta. Em sociedade de economia mista, conforme o inciso 2, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público. A letra C diz que, em fundação pública, a atividade é exercida por servidor público em caráter definitivo ou em comissão. A letra C está correta. Em fundação pública, conforme o inciso 1, a atividade é exercida por servidor público em caráter definitivo ou em comissão. A letra D diz que, em empresas públicas, a atividade é exercida por servidor público, ocupante de função de confiança. A letra D está incorreta. Em empresas públicas, conforme o inciso 2, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. A letra E diz que, na Câmara Municipal, a atividade é exercida por empregado público, ocupante de emprego público. A letra E está incorreta. Na Câmara Municipal, conforme o inciso 1, a atividade é exercida por servidor público, ocupante de cargo público. Meus caros, a chave para acertar é entender que o servidor público está ligado a cargo público em entidades de direito público, poderes, autarquias, fundações públicas, enquanto o empregado público está ligado a emprego público em entidades de direito privado da administração indireta, como sociedades de economia mista, empresas públicas. O nosso gabarito é a letra C. E assim concluímos a segunda parte da nossa bateria de questões sobre a lei orgânica do município de Uberlândia. Estou curiosa para saber quantas questões você acertou. Deixe a sua resposta nos comentários. Apoie o canal, deixe o seu like, inscreva-se se ainda não for inscrito. Esses pequenos gestos são muito importantes para manter o canal no ar e assim trazer mais aulas como essa para você. Acabou não, fique atento que em breve postarei mais aulas. Ative o sino de notificações para que o YouTube te avise quando eu postar novos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.